Obrigado por estar assistindo. O tema de hoje é sobre intestino, qual é a relação do intestino com as doenças autoimunes. O tema de hoje me chama muito a atenção. A questão do intestino é algo assim que faz muitos anos que eu tenho assim aquela pulga atrás da orelha porque eu achava assim, deve existir alguma relação. Não é possível que o intestino tá fora do corpo e não tem nada a ver com isso, né? Então, eu sempre muito aprender, eu sou muito curiosa com essa questão, tanto da minha doença, né, artrite reumatoide, mas também com a questão das doenças autoimunes. Eu sinto que depois que eu tive o diagnóstico, eu fiquei muito curiosa acerca de tudo, na verdade. E o intestino sempre foi algo assim, uma incógnita para mim, porque eu achava que tinha alguma coisa a ver. E de uns anos para cá, eu percebi que existe mesmo agora muitas matérias, muita pesquisa, tem muitos médicos falando a respeito do intestino e a relação que ele tem com todo o nosso corpo, com todas as doenças, principalmente as doenças autoimunes. Eu fui uma pessoa que sempre teve problema intestinal, e eu pensava que problema intestinal era só problema de intestino ou lento ou intestino solto, ou distensão abdominal, que é quando você, depois de você comer, umas horas depois, você fica com a barriga estufada, parece que você está grávida. Isso é um sintoma que se chama distensão abdominal. E pode ser que às vezes tem outros sintomas intestinais que a gente não tem ideia, e hoje eu vou falar aqui para vocês, porque às vezes as pessoas falam: ah, não, meu intestino tá bom, meu intestino funciona todo dia, ou não, eu nunca tive problema, e a pessoa nem sabe, na verdade, o que tanto que o intestino ele tem a ver com o resto do nosso corpo. Muito já se chama o intestino do nosso segundo cérebro. Olha que interessante. Então eu tenho assim várias coisas que eu pesquisei, eu tenho muitas coisas assim para eu compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também, então eu queria só contar assim. Um dos médicos que eu achei muito interessante os vídeos dele, eu até publiquei, é o Dr. Samuel Dali-Laster. E ele fala assim, ele fez vários vídeos falando do intestino, porque ele fala que o intestino ele tá no topo. Quando se fala em qualidade de vida, o intestino é assim, uma das coisas principais que a gente tem que pensar no funcionamento do intestino. Isso está relacionado à nossa qualidade de vida. Por quê? O intestino ele é um órgão excretor, né? Assim, ele é um dos principais órgãos do nosso corpo e ele ajuda a excretar substâncias, resíduos metabólicos. A gente sabe, né? As fezes não é simplesmente só que o intestino é um cano por onde sai sujeira. Muitos anos a gente pensou que era isso, né? A gente pode comer qualquer coisa porque vai sair mesmo, mas não é bem assim. Então o intestino, ele é tanto um órgão excretor, da onde dali vai ser liberado, né, coisas que não são boas, vai ser eliminado do nosso corpo, essa é a função dele, e também ele é um órgão, um dos principais órgãos para absorção no nosso corpo, assim como a pele ou os rins. O intestino é ainda mais importante, porque ali é onde vai ser feita a absorção de todos os nutrientes importantes para o bom funcionamento celular. Então é super importante o nosso intestino, ele não é somente um tubo por onde sai sujeira. Ali é onde é absorvido muito do que vai para o nosso sangue, do que vai, né, para as nossas células, ele vem através do intestino. Então, esse doutor eu achei muito interessante. Olha só, ele fez esses vídeos há 2 anos atrás. E ele falou assim, hoje em dia temos uma pandemia que se chama a hipermeabilidade intestinal, o tal do leaky gut, que é quando o intestino deixa passar coisas que não deveriam para a corrente sanguínea, né? O nosso intestino ele deve ser permeável, né? Ele deve ali absorver substâncias, nutrientes importantes para a nossa corrente sanguínea. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Em vez de ele estar bonitinho assim, ele está assim. Então, ao invés de passar pouco, passa tudo para o nosso corpo. Em vez de só passar nutrientes, está passando muito coisas ali que não é para passar. E isso se chama hiperpermeabilidade intestinal. E esse médico, há 2 anos atrás, chamava isso de uma pandemia, porque hoje em dia a maioria das pessoas
talvez tenha e não sabe. Aí vamos lá, vamos continuar vendo o que outros médicos falam, né? Eu gostei muito também, eu vou comentar mais ainda para vocês daqui a pouco, a da doutora Kátia Hakanara, e ela fala assim que 80% da nossa imunidade está na mucosa da parede intestinal. Então não tem como nós autoimunes falar que o intestino não tem nada a ver com a nossa imunidade, que a nossa autoimune, porque se no intestino 80% do nosso sistema imunológico está relacionado ao intestino, como que isso não vai influenciar na nossa saúde, nos nossos sintomas, na nossa doença? Então é super importante. Eu fiquei impactada com um vídeo outro dia de uma reumatologista dizendo que não existe provas de que tem alimentos inflamatórios, que não existe evidências suficientes de que os alimentos afetem artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Aí eu fico assim, nossa, mas se 80% da nossa imunidade está ali no intestino, é incrível se isso não tiver a ver, né, se isso não afetar. Então, 55% do nosso sangue também é feito ali no intestino, né? Através da parede da mucosa intestinal, ali também é produzido o nosso sangue. Os nutrientes que vão ser absorvidos, eles vão ajudar na fabricação do nosso sangue. Então é muito importante. Aquilo que a gente come é importante, sim. A gente tem que prestar mais atenção no nosso intestino. Por quê? Olha só, como é que eu sei que eu tenho um problema intestinal? Você pode pensar só que o seu intestino funciona todo dia, então você não tem problema. Mas como é então que a gente vai saber? Isso aqui agora que eu vou contar para vocês são muitas das coisas que eu aprendi no curso autoimune com o Luciano, o nutricionista Luciano. Foi ótimo esse curso, assim, eu recomendo para todo mundo. Claro que se a pessoa não tem condições às vezes econômicas, eu ganhei esse curso de presente da minha mãe, então eu fiz e sempre vou lá e olho de novo e leio, e olha só as informações que tinha lá nesse curso. A maioria das pessoas acha que é normal conviver com a dor, acha normal ter alergias, inflamação, pensa que é normal ter rinite, sinusite, cólica menstrual, pensa que é normal ter queda de cabelo, que, né, ter coceira na pele, ter cabelo branco aos 20 anos. As pessoas às vezes acham que isso é normal, que é normal ter pele oleosa, ter muita acne, que é normal ter intestino preso, ou que é normal ter diarreia, que é normal ter distensão abdominal, até mesmo dor nas pernas no final do dia, pés inchados, dor na coluna. Gente, nada disso é normal. Nada disso é normal. Eu cresci com alergia. Eu não consigo lembrar minha vida sem alergia. Eu já fiz tratamento de aplicar injeção na barriga e tudo. Com 12 anos eu fiz tratamento para rinite. Não resolveu. Até hoje eu ainda tenho sintomas. Então, e eu achava que isso não estava ligado ao intestino. Sempre eu tive intestino, essa oscilação entre intestino preso, intestino solto, barriga inchada, sabe? Aquela loucura assim, meu intestino nunca foi normal. E eu sempre ficava assim, nossa, será que isso tem a ver com a minha doença autoimune? Será que isso... Pode ser que não, pode ser que outras coisas, mas pensa bem se você já teve esse tipo de sintomas, inflamação, até mesmo questão de dor de cabeça, sabe? Constantemente anda gripado, dor de garganta, sinusite, dor no ouvido, tudo que é com it, muitas vezes está relacionado ao nosso intestino. Olha só, o meu intestino ficou hiperpermeável após uma infecção bacteriana hospitalar terrível, anos para descobrir. E isso também, muitas das bactérias que às vezes, principalmente a gente escuta muito falar de infecção hospitalar, não é? Quantas pessoas interna e fica doente por um vírus que pegou no hospital? Por quê? No hospital geralmente a gente recebe muitos antibióticos, então toda a nossa flora intestinal ali, ela é modificada, né? A gente mata todas as bactérias, tanto boas e ruins, no nosso intestino. Aí vem uma bactéria, um vírus qualquer e infecta a gente adoece e demora ainda muito tempo para descobrir. É isso que é o ruim, porque quando se descobre, muitas vezes já é tarde, né? Já danificou órgãos, já perfurou a parede do intestino, já prejudicou outras coisas, que é no caso, né, a Tânia, a gente tem conversado sobre isso. Demora anos para o médico descobrir, entendeu?
muitas coisas que a gente tem, infecções, são porque às vezes é ali no nosso intestino que ela acontece. A gente usa antibiótico, a gente fala antibiótico é muito bom, mas às vezes demora um ano para ele voltar ao normal, porque quando você toma antibiótico, ele mata tudo, todas as bactérias, e a gente tem bactérias boas e bactérias ruins na nossa flora intestinal. Só que quando não tem esse equilíbrio de boas e ruins, aí a gente começa a ter inflamação. Não só a questão de antibióticos, né? Mas, por exemplo, o excesso de agrotóxicos na alimentação. Eu tenho artrite reumatoide, Ana Paula. É isso que eu tenho. E eu sempre tive problemas também intestinais. Então, eu sempre tive essa curiosidade se problema intestinal tinha a ver com a minha autoimune, ou todas. Sempre tive alergias, todas essas coisas que eu tenho falado aqui. E aí a gente começa a olhar, né, os gatilhos e tudo isso. O excesso de agrotóxicos na alimentação, ele vai causar essa desbiose, que é quando não há esse equilíbrio das bactérias na nossa flora intestinal. A gente sabe que a gente tem, agora eu me confundi se era 10 trilhões de bactérias, mas é assim, é um absurdo de número de bactérias que a gente tem no nosso corpo, né? E esse número, só 10% dele que a gente tem de células. Então, existe até um livro que se chama 10% humano, porque aquilo que a gente tem dentro de nós, a gente tem mais bactérias do que células. Então, as bactérias são importantes, mas é importante ter um equilíbrio. Só que quando existe esse desequilíbrio, que muitas vezes é mais as bactérias gram-negativas do que as gram-positivas, esse desequilíbrio, ele vai aumentar a hiperpermeabilidade intestinal. Então, tudo isso acontece, vou comentar tudo isso agora, da artrite, de hipotiroidismo, mexe com tudo, entendeu? Por quê? Nosso intestino, ele é para ser assim, todo fechadinho, né? Então, ele é para ser a parede dele, ele tem todas essas cavidades e eles têm que estar bem juntinhos um com o outro. Só que quando não tem esse equilíbrio, quando tem ali coisas que vão perfurando a parede intestinal, ele vai ficando, ó, mais espaçoso. E por ali, ao invés de passar somente os micronutrientes, vai passando também proteína não digerida, né? Vai passando toxinas, vai passando sujeira, coisas que não é para passar. Tudo isso vai para nossa corrente sanguínea. Então, a gente vê como o nosso estilo de vida, né, as nossas escolhas, todas essas coisas, eles fazem muita diferença na nossa vida como indivíduo e principalmente se a gente tiver uma doença autoimune. Por exemplo, o glúten, né? Todo mundo, em algum momento da vida, comeu pão, trigo, bolo, pizza, tudo hoje em dia tem glúten, né? A dieta ocidental, ela tem muito mais os cereais, né? Assim, que tem o glúten, é feito como se fosse a base alimentar tem sido os cereais. A gente aprendeu que eles devem fazer parte da nossa dieta diariamente. Só que o glúten que existe hoje em dia não é o mesmo que os nossos avós comiam. Dos anos, acho que foi 70 para cá, o glúten, o trigo, ele sofreu uma mutação genética, uma modificação. A gente sabe, né, da questão transgênica, que foi melhorado em laboratório e tudo mais. Então, o glúten de hoje, ele não é fácil de digerir como era no passado. Então, o que acontece? Essa proteína, né, o glúten é uma proteína, e quando ele entra no nosso intestino, ela não é bem digerida. Então, ela acaba dando, né, uma resposta inflamatória. O que acontece? Quem já tem, né, quem já é mais susceptível a essas inflamações, o glúten vai causar mais inflamação. Por exemplo, eu percebo, meu marido pode comer pão, a vida dele é comer pão, ele nasceu na Noruega, então lá a base deles é pão, mas ele não tem sintoma nenhum que eu possa dizer, nossa, ele tem inflamação. Já eu não posso comer pão, eu como pão e eu não sei, eu não vou no banheiro 2 semanas, é uma coisa assim horrível, entendeu? Então é muito diferente, a minha predisposição para ter uma inflamação por comer glúten é real, enquanto que a dele não é, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção como é que o nosso corpo reage.
E às vezes não é nem intestino preso, às vezes é barriga inchada, às vezes é alergias, entendeu? Vamos entender mais um pouquinho o porquê que a gente tem essas reações, tá? Vou falar mais um pouco. Por exemplo, assim como o glúten, o leite, não simplesmente a lactose, não é só questão de tomar, comprar iogurte sem lactose, não sei o que sem lactose, não é a lactose é o açúcar que está no leite, mas o leite da vaca em si, que também sofreu mutação genética, também foi modificado. As vacas, né, a vaquinha bonitinha, preta e branca, com manchinhas, que está na caixinha do leite, essa vaca ela foi modificada geneticamente para render mais leite, para não ter doenças, para procriar mais. Então, todas essas melhorias genéticas, né, feitas em laboratório, eles acabaram fazendo que agora é muito mais difícil para a gente digerir o leite igual que também os nossos avós digeriam no passado. Percebe? Eu vivi muitos anos no sítio, tomava leitinho do sítio, então era muito bom e tal, e não tínhamos alergia assim ao leite, pelo menos a gente não sabia, né? Agora, depois que mudou para a cidade, começou só a tomar o leite de caixinha, aí de repente, né, na família, minha mãe, minha irmã tem alergias tão fortes do leite que tem até choque anafilático, uma coisa assim, horrível, foi para uma intolerância mesmo. Entendeu? Então, o tipo de leite, né? Às vezes não é que todo o leite da vaca tá fazendo esse mal, esse estrago nas pessoas, mas a maioria do leite que se usa hoje em dia vem especificamente de vacas que estão modificadas geneticamente. Então, o leite de hoje não é o mesmo leite do passado, entendeu? Por isso que hoje em dia é muito mais forte as pessoas adoecerem, terem autoimunes ou terem alergia. Pode ver que hoje em dia quase toda criança agora tem alergia ou intolerância à lactose. Vocês conhecem alguma criança que tenha isso, não tem? Então a gente vê como mudou, né, com o passar do tempo. E aí o que acontece? A mesma coisa, esse glúten, esse leite, que essas proteínas não são digeridas, elas acabam passando também pela mucosa do intestino, né, a parede intestinal, e acabam também indo para a nossa corrente sanguínea. Então a gente vai ver como que o que acontece aí, tá? Por exemplo, aqui a Tânia contando nessa bactéria dela, Clostridium difficile. Fui lá ver a bactéria que deflagrou meus problemas autoimunes. Exatamente. Então, uma bactéria dessas, né, que se alojou ali na parede do intestino, se o intestino já é talvez inflamado, já tem essa permeabilidade, que as coisas não vão direto e para fora, não é excretado, mas aquilo acaba sendo absorvido no nosso corpo, ele vai gerar uma reação. Então, quando a gente tem o nosso intestino já todo ferido, né? Porque cada vez que a gente ingere o glúten, a caseína, que é a proteína do leite, às vezes até as lectinas, são proteínas dos grãos, né? Tem gente que come feijão, lentilha, grão de bico e passa mal depois, fica assim com aquela distensão abdominal, parece que cresceu a barriga do nada, entendeu? São reações que o seu intestino tá sofrendo ali dentro, porque aquilo se fermentou, né? Aqueles grãos, se não feito demolho antes, várias horas, até dias, tirar toda aquela antinutrientes, aquilo ali vai tudo para o nosso intestino e vai gerar uma reação que a gente vai sentir depois dor, vai sentir distensão abdominal. E a gente tem ainda médicos, exatamente, que falam que a alimentação não influencia nas doenças autoimunes. Eu fiquei chocada outro dia, por isso que eu fiz o vídeo lá, o último vídeo do YouTube, porque não pode ser até quando que os médicos vão deixar de aceitar isso, né? Trabalhar em conjunto, não é falar para parar de tomar os medicamentos, não é isso que a gente está pedindo, mas para ter esse olhar além, né, e ver o que está acontecendo no nosso corpo realmente com a alimentação que a gente faz. Todas essas proteínas mal digeridas, elas acabam entrando na mucosa da parede intestinal.
Aí o que que acontece? Perfurando a mucosa. Então, em vez da mucosa estar bem bonitinha, juntinha, ela acaba, ó, fica toda perfurada. Essas proteínas, quando entra pela mucosa, entra agora em contato com nossa corrente sanguínea, elas daí são chamadas de antígenos. E o que que acontece? O sistema imunológico, ele vai produzir um anticorpo para combater esses antígenos. É como polícia e ladrão, né? Essa é a função do sistema imunológico. Ele identifica o ladrão, no caso seriam essas proteínas, agora os antígenos, e ele vai enviar ali anticorpos para combater eles. Só que é aí que eu quero que vocês prestem atenção e é aí que todos os médicos deveriam parar para pensar. Não sou eu que inventei isso, tá na ciência, biologia, na medicina, se estuda isso. O que que acontece? Existe uma coisa que chama no nosso corpo, que se chama mimetismo molecular. É meio assim, lembra a palavra mímica, sabe? Acontece, entraram aquelas proteínas pela parede da mucosa que tá, né, permeável, tá hiperpermeável, ela tá quebradinha, ela tá rachada, ela tá inflamada. O que que acontece? Esses que agora vão se chamar antígenos, essa reação que veio o anticorpo para combater o antígeno, essa mesma reação, elas se parecem muito com as células que nós temos na pele, as células da tireoide, células do pâncreas, células da sinóvia, que é aquilo que reveste a nossa articulação. Então, olha como que funciona daí esse mimetismo molecular. O sistema imunológico, ele não consegue identificar mais. Então, quando você come queijo, né, o leite, você come glúten e outras coisas que fazem, né, que são inflamatórias, que acabam entrando pela parede do intestino, porque o problema tá que o intestino tá machucado, tá perfurado, e a gente continua comendo pão, a gente continua comendo glúten, né, o leite, a gente come fritura, né, todos esses óleos vegetais industrializados, todos os químicos, tudo isso começa a ir para a corrente sanguínea. Aí vem o sistema imunológico e manda anticorpos para combater esses antígenos. Só que essa reação, ela parece com as estruturas das células que estão na pele. E aí o que acontece? Em vez do sistema imunológico agora só combater aqueles antígenos, ele acaba combatendo ou machucando ou destruindo as células da pele, que pode gerar, né, o vitiligo, que pode gerar o lúpus, né, a rosácea, a psoríase. O sistema imunológico, em vez de só combater aqueles antígenos, aquelas proteínas mal digeridas, ele começa agora a atacar a tireoide, porque se parecem, não é porque é do nada. E essa reação, o sistema imunológico, ele é tão parecido, essas estruturas, que aí ele começa a mandar anticorpo agora para tireoide, para o pâncreas, né? A gente sabe também tem a diabetes, a diabetes autoimune. O sistema imunológico começa a combater ali, começa também a prejudicar a sinóvia, que é o que recobre, né, as nossas articulações, aí gera artrite reumatoide, todos os outros tipos de artrites, né, começa a machucar. Então, porque acontece esse mimetismo. Então, essa confusão, né, em vez do anticorpo do sistema imunológico só combater aqueles antígenos, ele acaba combatendo, ou é como se fosse, em vez do policial ir só atrás daquele ladrão que roubou a bolsa da senhora, ele acaba indo também e atira em outras pessoas que não tem nada a ver com a história, mas a pessoa era parecida com aquele ladrão, tinha o mesmo perfil. Tá entendendo? É mais ou menos isso. É muito simples assim a minha explicação, mas é mais ou menos assim que começam as autoimunes. Não é só causa desconhecida. A causa no caso aí, uma das causas é esse mimetismo. Essa parece uma mímica. Então, as estruturas da pele se parecem tanto com aqueles antígenos, e aí acaba que eu fico com um lúpus, que eu fico com uma psoríase,
ou outros sintomas, né, da pele, acne, por exemplo, ou também a mucosa, né, do intestino. Então ela acaba daí, em vez de combater o que está destruindo a mucosa do intestino, ela acaba indo mexendo com a mucosa nasal, então aí eu começo a ter sinusite, rinite, mucosa dos pulmões, então eu começo a ter asma, bronquite, porque essa confusão que acontece, porque são parecidos, tá? Então se chama mimetismo molecular. E da mesma forma, né, que o nosso intestino ele é bagunçado com todas essas proteínas que não são digeridas, porque está inflamado agora o nosso intestino, o açúcar também, os adoçantes, eles também causam um desequilíbrio da microbiota, da nossa flora intestinal. Então a gente precisa ter, né, a nossa barriguinha em equilíbrio. E o açúcar, muitas vezes, ele é o maior causador desse desequilíbrio, porque o açúcar ele é o alimento dos fungos, tá? Os fungos adoram ele, então a gente sabe que daí pode gerar candidíase. As bactérias ruins gostam do açúcar, então aí pode ver, quanto mais a pessoa come coisas com açúcar, e não só açúcar, mas o adoçante, porque o adoçante limita o açúcar, e para a bactéria é tudo a mesma coisa, ela se alimenta igual. Então a gente precisa ter atenção, e a gente precisa que os médicos falem pra gente, olha, para de comer isso, tá fazendo pior, o tratamento não vai te ajudar. A medicina de hoje em dia, ela faz o quê? Ela vê o sintoma da artrite reumatoide e manda eu tomar um remédio para não destruir a minha articulação, certo? Só que eu continuo comendo o queijo, o leite, o bolo, o açúcar, e continuo com a parede do meu intestino machucada, perfurada. Então aquelas bactérias, tanto bactérias quanto proteínas mal digeridas, entram para minha corrente sanguínea. Então vem aquela reação, em vez de combater aquilo, o meu sistema imunológico acaba combatendo a minha articulação. Então é um ciclo vicioso. Não adianta só eu tomar remédio se por outro lado eu continuo provocando sintomas. É um ciclo que não termina se eu não começar a cuidar da minha dieta, do meu estilo de vida, porque até mesmo a questão do estresse mexe com o nosso intestino. O nosso intestino ele tem todas a estrutura nervosa em volta dele. Então, se a gente tem muito estresse, o nosso intestino sente. Tem pessoas que, se estão muito nervosas, o intestino prende ou então solta, né? Tem pessoas que passam por alguma situação complicada e tem uma reação que sente que daí o intestino parou de funcionar, ou então tem dor, porque o nosso intestino ele tem todas o sistema nervoso tá ali conectado com ele. Então o nosso intestino tá ligado a tudo. Nossa, não tem, eu fico triste quando eu vejo que alguns médicos se negam a aceitar essa ligação, né? Essa relação entre o intestino e as doenças autoimunes. Eu tive um acompanhamento por alguns meses com uma nutricionista, mas eu tinha assim, como eu leio demais, como eu busco demais, eu estava entrando um pouquinho em conflito com algumas coisas que ela pedia para mim. Então eu preferi parar com ela, mas eu busco continuar praticamente a dieta que ela me deu, né? Procuro não comer industrializados, glúten e leite. Essas três coisas assim que é menos que a gente deve comer, né? Ou tirar mesmo, e açúcar também. Então eu procuro evitar ao máximo. É difícil, nessa quarentena o mais difícil foi fazer isso, porque mudou tudo, nossa rotina mudou. Então de repente eu tinha as crianças em casa o tempo inteiro e é complicado eu fazer sempre a minha comida e fazer outra coisa para eles. Então é uma questão de reeducação alimentar para mim, para toda a família. Tentar ensinar eles que é importante se cuidar agora, porque senão na fase adulta eles vão ter que fazer o que eu tô fazendo. Eu tento falar isso para eles, vocês têm que se cuidar agora enquanto vocês são crianças, porque isso vai prevenir muitas doenças, prevenir, né, essa inflamação do intestino e esses sintomas que mais tarde vai levar
você a ter talvez uma autoimune, porque se é hereditário, então eles têm isso já nos genes deles, né? Mas vai depender muito dos gatilhos que a gente aponta. Sabe que as doenças autoimunes, ela é uma pistola, então você tem ali, a genética é aquela arma, mas o seu estilo de vida é quando você puxa o gatilho. Então depende muito. Tá. Eu como carne vermelha, a minha confusão às vezes é essa, porque de um lado a gente vê médicos defendendo uma dieta vegetariana, ou vegana, a gente vê, né? Eu acho que vai muito hoje em dia, mexe muito com as crenças, mexe muito com o seu jeito de ver a vida, então, e mexe muito também se você para estudar, porque tem muitas coisas que defendem que a carne vermelha faz mal. Só que também a carne vermelha que é cheia de químicos, essa carne vermelha faz mal. Igual que também as verduras e tudo que tá cheio de agrotóxico também faz mal, vai terminar no nosso intestino. E tem os médicos que defendem uma dieta ancestral, né, mais voltada pro como era há muitos anos atrás, que era mais da caça, da pesca, daquilo que se colhia na natureza. Então é estritamente assim natural, mas muita carne, muita proteína. E eu tô assim, às vezes eu sinto esse conflito, porque eu gostaria muito de pender mais para esse lado da proteína, porque eu percebo isso. Eu acho que quando eu comi ano passado, que eu fiz e realmente me ajudou, melhorou muitas coisas na minha saúde, a inflamação foi embora, eu parei de usar corticoide. Foi a questão de eu ter tirado glúten, açúcar e leite. Essas 3 coisas tirou de mim o corticoide. Tem a ver, né? Não dá pra falar, porque eu continuei tomando remédio igual. O remédio não fez eu tirar o corticoide, mas a minha alimentação, eu melhorar ela, me fez deixar o corticoide. Não tem como negar isso. Só que para tratar ainda mais, a gente precisa ir mais além. E eu já sou uma pessoa muito magrinha, tenho assim pouca massa muscular, então eu preciso de proteína. Eu não quero ficar só comendo folha e ainda acabar com anemia ou outras coisas mais, porque às vezes isso que pode acontecer. As mulheres muitas vezes têm muita deficiência da ferritina, né? Muita anemia, e não é só culpa de uma menstruação exagerada. É porque às vezes o intestino tá com essa hiperpermeabilidade, então você come coisas, mas você não absorve ela, ou ela passa direto, ou então ela não é bem absorvida, porque as bactérias se aproveitam dessa ferritina. Então, se a nossa flora intestinal não está equilibrada, o ferro que a gente está comendo, às vezes a gente está comendo um monte de couve, suco verde todo dia, mas não resolve, porque se as nossas bactérias não estiverem equilibradas, as bactérias ruins vão estar comendo todo o ferro que a gente está comendo. Então, às vezes não adianta só tomar suplemento se o nosso intestino continua perfurado, se a nossa mucosa intestinal continua com essas perfurações e inflamação e hiperpermeabilidade. A área da Tânia, eu consegui essas informações aqui no Instagram. Sara, médicos, porque no SUS aqui em São Paulo ainda eles dão um tapinha nas costas. Às vezes é isso, né, gente? A gente só precisa de alguém que tenha coragem de explicar e de falar pra gente, né? Ou de ter coragem de falar, olha, eu não sei o que você tem, a gente precisa investigar. Não tem problema, a gente sabe que médico não é Deus. Médico também é ser humano e pode errar, ou tem que aprender, igual que a gente. Então, juntos, às vezes, a gente pode construir, né, uma relação de confiança e ir atrás do diagnóstico correto. Então, imagina, né, um médico falar para você isso, que não tem o que fazer, o jeito é tomar uma cervejinha. Para com isso, né? A gente fica assim, poxa vida. Então, olha para você ver como que um intestino hiperpermeável, né? Como que a flora intestinal desequilibrada, uma desbiose, como que ficar comendo só coisas que tem, né? E não é questão de comer hoje, a gente passou a vida inteira comendo isso. A gente come pão e café com leite a vida inteira. Então, o nosso intestino está sendo já perfurado faz muito tempo. E tudo isso pode desencadear diversas doenças, como, olha só, isso aqui eu aprendi com o Luciano, tá? Pode causar depressão.
hiperativismo, complicações cutâneas, acne, rosácea, eczema, psoríase, né, a queda de cabelo, a alopécia, complicações da tireoide. Então, às vezes, você vai no médico e o médico te dá um hormônio. Toma aqui o T4, não lembro, né? Toma aquele remédio Pulsan, alguma coisa assim. Mas você continua na mesma dieta, no mesmo estilo de vida. Então, você pode tomar hormônio, mas o seu corpo continua atacando a sua tireoide, porque você não está tratando a causa, sabe? Complicações intestinais, constipação, diarreia, fadiga adrenal, complicações articulares, como artrite reumatoide, fibromialgia. Se você anda frequentemente doente, gripado, né? Tem alergias a alimentos, come uma coisa e dá uma coceira, come uma coisa e sente que está alérgico, que não passa bem. Então, você tem que ir na causa de tudo isso. E às vezes é ali no seu intestino. Não é às vezes só tirar o glúten e leite e pronto. A gente precisa tratar o nosso intestino. E é nesse ponto que eu tô hoje em dia, que eu tô me informando muito primeiro. Eu comprei até um livro que se chama A Bíblia do Intestino. Um dia eu quero muito que essa doutora fizesse uma live aqui com a gente, porque ela é ótima, as coisas que ela fala. Doutora Karina, nutróloga. E ela fala muito sobre o intestino. Tudo é ali, entendeu? Não tem sombra de dúvidas. E ela fala sobre essa questão de tratar primeiro o intestino. Então não é só você tirar e pronto, vai se resolver. Você tem que agora, se o seu intestino está perfurado, se essas paredes, né, se as frechas estão muito abertas, a gente tem que tratar ele, juntar, né, deixar a parede intestinal bonitinha de novo, para daí começar realmente a se alimentar bem e absorver os nutrientes e eliminar aquilo que não presta. Senão, se você não trata o seu intestino, você vai comer bem, você vai comer um monte de coisa saudável, mas ele vai ou ir tudo pro vaso, ou então coisas que não é para vir pro seu corrente sanguínea, ela vai entrar, entende? Feliz, eu gosto de estar aqui com vocês, é bem gratificante, viu? E eu tô aprendendo, enquanto eu tô falando, eu tô aprendendo, é como se eu estivesse assim, revisando muitas coisas que eu leio, assim, todo dia eu tô lendo essas coisas. Pelo estilo de vida, pelos hábitos alimentares, já dá para se ver como é que tá a nossa microbiota. Já dá para saber como é que tá o nosso intestino. Você vai no nutricionista ou médico, né, perguntar, mas como é que é? O que você come diariamente? O que você faz? Quando você come, você tem alguma reação? Seu intestino fica distendido? Você tem dor? Obrigada, Pamela. Você tem alguma reação alérgica? Só por essas coisas, o médico perguntando, ele já vai saber que o seu intestino não anda bem, que tem aí algum desequilíbrio, que tem alguma hiperpermeabilidade. Então, e isso é muito perigoso, porque se a gente tem uma hiperpermeabilidade, então é muito fácil, né, da gente pegar aí infecções bacterianas, virais, parasitárias, que elas são conhecidas por induzir e exacerbar as doenças autoimunes, porque existe esse mimetismo molecular. Então, entrou uma bactéria pela parede da mucosa intestinal que está perfurada, então essa bactéria que está ali, você comeu uma carne que está com uma bactéria, no caso da Tânia, né, aquela bactéria Clostridium difficile, ela é difícil mesmo, por isso que é o nome dela, tá? Então você está comendo algo lá que às vezes é uma infecção intestinal, muitas vezes é por comer algo que está com uma bactéria, certo? Ou a pessoa não lavou a mão e preparou o alimento. Então, se você tem a sua parede intestinal machucada, perfurada, essa bactéria ela pode passar e entrar na corrente sanguínea. Aí vem o sistema imunológico e em vez de só combater aquela bactéria, ele combate também, ele envia também os anticorpos para machucar, né, para maltratar outras partes do corpo que se parecem com aquela reação que aquela bactéria está fazendo. Por isso que a gente daí acaba com agora no caso, uma doença autoimune, porque na verdade era para só ter combatido a bactéria,
mas por causa essa mímica, esse mimetismo que acontece no nosso corpo, o sistema imunológico acaba mandando sinais assim de anticorpos para acabar com todo mundo, quando na verdade era só a bactéria que era para ele combater. Vê, né, essa mudança de muitos anos para cá, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, aumentou as doenças autoimunes no mundo. Por quê? Porque aumentou a questão de agrotóxicos nos alimentos, essa mutação genética que foi feita para que os alimentos rendessem mais, para que fosse, né, menos estragados pelas pragas e tudo mais. Tudo isso acaba gerando, vem tudo para dentro de nós, tá? E até o mesmo fato das pessoas hoje em dia viajarem mais, então vai, né, do Brasil vai para Tailândia e vai para Estados Unidos e volta. Só nessas viagens as pessoas também às vezes acabam lá pegando uma bactéria, um vírus e volta e acaba espalhando no lugar que elas estão. Então é muito sério isso, o que acontece hoje em dia, esses gatilhos que acontecem, porque tudo isso está completo de produtos químicos, bactérias, vírus e fungos. Então é muito importante a gente perceber aonde que está sendo os gatilhos aqui, o que é que está gerando essa doença autoimune, ou o que é que está gerando essas alergias, essas rinites, essa garganta inflamada, que às vezes você usa muito antibiótico, né? Então mata as bactérias tanto boas e ruins, gera um desequilíbrio. Esse desequilíbrio faz com que a parede do intestino fique permeável, aí tudo que você come acaba indo para a corrente sanguínea, proteínas não digeridas, e gera o ataque do sistema imunológico. Tá vendo? É um ciclo vicioso. Precisa então prestar muita atenção no nosso estilo de vida, porque também mudanças emocionais, né? Tudo isso altera os nossos hormônios, cortisol, adrenalina, o sistema nervoso simpático. Então, tudo isso altera a resposta imunológica, altera essa permeabilidade intestinal, altera a nossa digestão. Se você está com problema digestivo, pode ser que também tenha a ver com o seu intestino. Não é só um problema estomacal. A pessoa às vezes está com úlcera no estômago e o médico manda um remédio para não doer o estômago. E às vezes o problema é lá no intestino, tá permeável, tá entrando no sangue, coisas que não é para entrar. Então a gente precisa olhar mais. Olhar mesmo e buscar. Se a gente não confia às vezes naquilo que um médico falou, um nutricionista falou, então a gente deve pesquisar, é nossa responsabilidade. O corpo é nosso, é nossa responsabilidade também ir atrás e ser curiosos, não aceitar a primeira resposta, mas ir atrás, sabe? Porque tudo isso vai ajudar a gente talvez a chegar naquele diagnóstico correto, que o médico não vive com a gente, ele não sabe todos os sintomas que a gente tem, não dá tempo de perguntar tudo na consulta. Então é super importante a gente ter essa curiosidade e ir atrás. Quando a gente vê, né, o paciente, a pessoa que sempre está com deficiência nutricional, né, vai fazer um exame de sangue, tá com falta magnésio baixo, ferro baixo, vitamina D, ômega 3, tudo tá baixo. Talvez o problema é na parede intestinal. O seu intestino está hiperpermeável. O que é bom está indo para o lixo e às vezes o que é ruim está entrando na corrente sanguínea. Tudo tá ligado. Então, a nossa dieta ela tem muito poder, né? A gente pode resolver esses problemas, existe solução para curar o nosso intestino, para curar, né? Ter uma parede intestinal bonitinha, fechadinha, onde só vai passar realmente os nutrientes para o nosso corpo. Existem protocolos que se chama Food Map, que é quando as pessoas tiram tudo que fermenta, tudo que é açúcar, carboidratos que são difíceis, complexos, que são difíceis de digerir e tudo mais. Vai ser assim, tudo que vai fazer mal para esse intestino, a pessoa faz uma dieta até esse intestino se restaurar, né?
se restaurar essa parede intestinal. E quando isso está pronta, quando o seu intestino está bem outra vez, aí você pode reintroduzir alguns alimentos. Mas o açúcar, o álcool e as farinhas brancas, por exemplo, a gente não deve consumir regularmente. Deve ser algo que daí assim é esporádico, aí é uma exceção. Mas quando tá tudo bem, uma exceção não vai fazer mal. O problema é que a gente faz o contrário. A gente tá mal e a gente quer de vez em quando não comer essas coisas. Então, eu queria terminar essa live, quero agradecer muito vocês. E eu queria dizer essa frase aqui da doutora Denise Carvalho, que também muitas das coisas que eu falei aqui foi de uma aula com ela, que eu vi, e ela falava assim, que as pessoas na sua maioria querem a cura e não a remissão, porque elas querem voltar ao que faziam antes. Não é mesmo? A gente quer só ser curado para a gente continuar comendo o que a gente comia, o pastel, a pizza, o salgadinho, o bolo, mas a remissão é diferente, porque a remissão, ela requer um autocuidado, disciplina e persistência. E é disso que a gente fala muito com as doenças autoimunes. E esse mês é um mês de conscientização das doenças reumáticas, e a artrite reumatoide é ambas, né? Uma doença reumática e autoimune. E para a gente que quer a remissão, a gente precisa se olhar e ver se a gente está desejoso disso, desse autocuidado, da gente ter disciplina e persistência. A gente não é só saber tomar o remédio nas horas certas, mas talvez é saber dizer não para alimentos que façam mal, saber se policiar, né? De deixar, talvez, tratar primeiro, ter um intestino saudável, e quando a gente saber que, ok, agora estou bem, a flora intestinal, a microbiota está em equilíbrio, então aí é um momento que a gente pode fazer algumas exceções de vez em quando, mas é muito importante. E para nós autoimunes, a questão dos ciclos vai ajudar muito, porque se a gente comer só a mesma coisa todo dia, aí é mais capaz da gente perfurar o nosso intestino e fazer todos esses sintomas inflamatórios. Mas depois que ele tá já curado e bonitinho, a gente fazer em ciclos, alternar, não comer sempre a mesma coisa, não fazer, né, a mesma dieta cada semana, mas modificar ela, porque assim o intestino vai ser, a doença autoimune, ela vai entrar realmente nessa remissão, que é tão importante para nós. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se puderem compartilhar, deixar seus comentários e vejam isso. Talvez você não tinha um problema do intestino, mas talvez você tinha algum problema intestinal. Talvez era uma alergia, uma coceira, uma acne, um sintoma da tireoide, das articulações, e talvez o início delas era lá no intestino. Então, converse com seu médico, talvez tenha algo que possa ser feito, e com muita disciplina, muita persistência e autocuidado, a remissão é possível. Um beijo para todo mundo e até mais!